Ei, me fala uma coisa, você sabe a diferença entre ceia e a Páscoa? Afinal de contas, qual é a diferença entre transubstanciação e consubstanciação? Afinal de contas, qual o propósito de nós participarmos da ceia do Senhor? E afinal de contas, quem é que pode participar da ceia do Senhor? Qualquer pessoa ou só membros de igrejas ou batizados poderão participar da ceia do Senhor? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja. E hoje chegamos na lição de número 10, que tem como título A Ceia do Senhor, a segunda ordenância da Igreja. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a ceia. Afinal de contas, existe diferença entre a ceia do Senhor e a Páscoa judaica? Será que no momento que nós celebramos, participamos do corpo e do sangue, ou do pedaço de pão e de um pouquinho do cálice do vinho, eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo? Afinal de contas, o pão e o vinho, ele é apenas um símbolo do corpo de Cristo. Qual o propósito de nós participarmos da ceia do Senhor? Ceia se comemora uma vez por semana, uma vez por mês ou uma vez por ano. Quem realmente deve participar da ceia do Senhor? Será que qualquer pessoa, mesmo não participando da igreja, pode participar da ceia do Senhor? É justamente esses detalhes que nós vamos abordar nessa videoaula, então você precisa ficar até o final para que você possa entender todo o processo e perceber o valor que existe em participarmos da ceia do Senhor. No primeiro momento, você tem que entender o seguinte, que a ceia, ela tem 3 princípios básicos. Quais são os 3 princípios básicos, Fábio? Passado, presente e futuro. A ceia, ela é um memorial. Um memorial do quê? Um memorial da cruz. Quando eu participo da ceia, eu estou me remetendo ao passado. Ou seja, eu estou me relembrando ou eu estou me lembrando de algo que alguém fez. E esse algo que alguém fez é aquilo que nós chamamos de ceia. Então a ceia tem um princípio do passado. Quando eu olho para a ceia, eu revejo no tempo passado aquilo que uma outra pessoa fez. E a ceia tem a ideia do presente, porque aquilo que essa pessoa fez no passado, ela tem implicância no meu presente. Ou seja, a maneira que eu vivo ou a maneira em que eu estou nesse momento é determinado pela obra que aconteceu no passado. Então, aquilo que Cristo fez no passado influencia o meu presente. E depois que influenciou o meu presente, ele vai influenciar o meu futuro. Porque ceia se fala do passado, do presente e do futuro. Ou seja, aquilo que Cristo fez no Calvário, ele proporciona uma mudança de vida no meu presente que me guiará ao futuro, que nós chamamos de escatologia. Então, quando eu participo da ceia, eu preciso ter isso em mente, porque ela tem um efeito no passado, no presente e no futuro. Tópico primeiro, a natureza da ceia do Senhor na tradição judaica. Por exemplo, o que é ceia para a Igreja Católica? O que é ceia na tradição protestante? E o que é ceia na posição pentecostal? O que você precisa entender a priori é na tradição romana. Na tradição romana, eles entenderam que aquele pedaço de pão e aquele pouco de vinho, ele não simboliza, ele se transforma verdadeiramente na carne e no sangue de Cristo. Ou seja, quando pega um pedaço de pão e pega um cálice do vinho,
literalmente, após a oração, ele se transforma, literalmente, no corpo e no sangue de Cristo, mas com um diferencial. O cálice não tem gosto de sangue. O pão, ele não tem gosto de carne humana. O que é transformado é a essência, não a aparência. Ou seja, você pega o pedaço de pão, ele é um pedaço de pão. Você olha para ele na qualidade de pão, mas ele deixa de ser pão. A essência dele, o trigo ali, ele é quebrado. Os átomos que compõem o trigo, eles são desfeitos. Existe uma transubstanciação. Olha o termo trans, aquilo que transcende. Ou seja, a substância passa por uma metamorfose, por uma transformação que literalmente deixa de ser o trigo e passa a ser o corpo e o sangue de Cristo. Vale salientar que o sabor não é de carne. O sabor não é realmente de sangue, mas literalmente, dentro da tradição romana, o pão e o vinho muda de essência, apenas a aparência está igual. De onde eles tiraram isso, Fábio? Por exemplo, de Mateus. Olha o que diz Mateus capítulo 26 e o verso 26 a 28. Verso 26, disse Jesus, tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha o que ele diz depois, bebei dele todos, pois este é o meu sangue. Ou seja, eles pegam de forma literal para informar que aquele pedaço de pão e aquele cálice de vinho literalmente é o corpo e o sangue de Cristo. Temos alguns problemas. Primeiro, quando Cristo falou isso, ele estava vivo ainda. Então não poderia ser o seu corpo e o seu sangue. Um outro erro de exegese. Cristo sempre pegava coisas que nós conhecíamos para aplicar verdades eternas. Por exemplo, João disse que ele, o próprio Cristo, disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus disse, por exemplo, que ele era o caminho, ele não estava se referindo que ele era realmente uma rodovia, um pavimento, onde as pessoas poderiam pisar nele. Ou seja, era simbólico. Quando Jesus disse que ele era a porta, literalmente ele não é uma porta como nós conhecemos hoje. Ou seja, ele pegava elementos que nós conhecíamos e trazia para uma implicação espiritual. Então, quando ele disse sobre o corpo e o sangue, ele não estava falando de forma literal. Ele estava falando sobre comunhão. Ele estava falando sobre acreditar naquilo que a cruz foi capaz de fazer e que aproximava ele do eterno. Eu só quero fazer um esclarecimento que todas as vezes que eu menciono que a cruz é capaz de salvar, eu não estou me referindo aqui ao madeiro. Porque tem muitos irmãos que dizem o seguinte, não, pastor, eu não acredito na cruz, eu acredito no Cristo. Olha o que Paulo disse. Paulo disse que acreditar que a cruz, ou a pregação da cruz, para os judeus é o quê? É loucura. Mas para nós é o poder de Deus. Quando eu me refiro à cruz, eu não estou me referindo ao madeiro. Porque o importante na cruz é aquele que se fez maldito no madeiro. Então, todas as vezes que eu menciono a cruz, eu estou mencionando o cordeiro que estava naquela cruz. Eu estou me referindo ao Messias, ao Cristo, aquele que se fez pecado por mim e por vocês. Então, voltando aqui, literalmente, todas as vezes que nós temos menções de porta, pão, lá em João capítulo 6, olha o que Cristo disse, eu sou o pão da vida. Ou seja, ele pega um elemento básico da nossa existência e diz, como que vocês não vivem sem pão ou sem se alimentar, vocês não podem viver sem mim. Eu sou a essência da vida. Como vocês precisam de comida para viver, vocês precisam de mim para ter acesso à eternidade. Ou seja, ele pega elementos dessa vida para explicar conceitos eternos. Então aqui tem um erro gravíssimo dentro da tradição romana. Ponto 2. Dentro da tradição protestante. Olha que interessante.
Na tradição romana, a gente tem a transubstanciação. A matéria se transforma em uma outra coisa. Nesse caso, no sangue e no corpo de Cristo, ou na carne de Cristo. Já na tradição protestante, olha o que Martinho Lutero fez. Martinho Lutero disse o seguinte: olha, esse conceito está errado. Pão é pão e cálice é cálice. Não existe uma transubstanciação. O que existe é diferente. Olha o que Martinho Lutero disse. Martinho vai pregar então agora a consubstanciação. Na tradição católica de São Tomás de Aquino, a ideia é transubstanciação, uma metamorfose, uma transformação. Aqui é diferente. Aqui não é transubstanciação, aqui é consubstanciação. Ou seja, eu pego o vinho, eu pego o pão e Cristo está presente naqueles dois símbolos. Então Martinho Lutero ele tinha essa ideia. Não é a transubstanciação, é a consubstanciação, juntos. Ou seja, Cristo está no pão e Cristo está no vinho. Essa que é a tradição de Martinho Lutero. Quem é que dá sequência a essa tradição? Hoje, a maior igreja que trabalha dentro dessa ideia é a igreja luterana. A maioria das igrejas luteranas tem esse conceito. Eles pegam o pão e o vinho e eles dizem que não se transforma, mas Cristo está de forma corpórea junto com o pão e junto com o vinho. Da onde eles tiram essa ideia? Dos mesmos textos que eu citei aqui, por exemplo, de Mateus capítulo 26, do verso 26 a 28. Para uns é transubstanciação, para outro é consubstanciação. Já na tradição pentecostal é um pouco diferente, ou completamente é um pouco diferente. Na tradição pentecostal, nós acreditamos o seguinte, que o pão e o vinho é pão e vinho, e que aquilo simboliza o corpo e o Cristo. Ou seja, é apenas um símbolo. Mas o autor diz o seguinte, que Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Cuidado com isso. Porque essa afirmação do nosso autor, ela é a mesma ideia da teoria da consubstanciação. A consubstanciação, ela foi trocada dentro da tradição pentecostal com essa expressão. Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Querido, presta atenção. Jesus não se faz presente no símbolo do pão, da ceia. Porque quais são os dois símbolos que nós temos da ceia? O pão e o vinho. Então, se eu tenho o pão e o vinho, se eles são símbolos, dentro da tradição pentecostal, eles acreditam o quê? Que Cristo está espiritualmente no símbolo. Se ele está espiritualmente no símbolo, ou seja, quando eu pego o pão e quando eu pego o cálice, Jesus está no pão e no cálice de forma espiritual, negativa. Eles até usam Mateus capítulo 18, verso 20. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou presente. Vale salientar que ele está presente não nos elementos, mas no ambiente. O ambiente está saturado, ou o ambiente está preenchido da presença do Espírito de Deus. Jesus se faz presente no ambiente e não nos símbolos. Porque a gente pode ter vários símbolos. Por exemplo, na ceia, o símbolo da ceia é o pão e o vinho. Por exemplo, no batismo em águas. Qual é o símbolo do batismo? A água. E Cristo não se faz presente na água, de forma alguma. Então, porque se eu acredito que Cristo se faz presente no símbolo da ceia, eu preciso acreditar também que ele se faz presente em outros símbolos religiosos e negativo. Por exemplo, qual é um outro símbolo que nós temos e que a Bíblia diz que nós devemos orar pelos enfermos? O óleo.
O óleo, ele é um símbolo. Eu pego o óleo e eu tenho que fazer imposição para aqueles que estão doentes. Então quer dizer que Cristo está espiritualmente presente no óleo quando o presbítero ora por alguém? Negativo. Isso é inadmissível. Fabião, então qual é o simbolismo da ceia? Literalmente, pão é pão e vinho é vinho. Pronto, acabou. Não tem outra história. Eles estão ali como símbolos. Eles estão representando. Eles estão ali para nós olharmos e relembrarmos aquilo que Cristo fez na cruz. E Cristo não está presente no símbolo. Cristo está presente na reunião. É na reunião que ele está presente. Quando nós oramos, agradecendo pelo pão e pelo vinho, ou seja, Cristo não entra ali, Cristo não está espiritualmente ali, ele está no ambiente. E esse ambiente, então, é preenchido pela sua presença. Ceia é um memorial, é uma lembrança. Então, o que eu preciso entender aqui? Que tudo isso é símbolo. Ele não se transforma, Cristo não está presente de forma corpórea e, como diz na tradição pentecostal, Cristo não está espiritualmente nos elementos, mas ele está presente no ambiente. A ideia não é no elemento, é no ambiente aonde ele está presente. Ponto segundo, o tópico segundo, o propósito da ceia do Senhor. Olha que interessante. Primeiro propósito, celebrar a expiação de Cristo. Ou seja, qual o propósito da ceia? É celebrar, é festejar a expiação de Cristo. E o que é expiação, Fábio? Expiação é o processo que Deus fez para reconciliar o homem com Deus. Ou seja, expiação é um processo. E nesse processo existe 3 elementos: vida, morte e ressurreição. Como que Deus reconciliou a humanidade com Deus? Ou seja, como que aconteceu esse processo? Como que aconteceu essa reconciliação entre o homem e o divino com Cristo? Cristo nasce, vive, morre e ressuscita. Ou seja, se tivesse faltado um desses 3 elementos, a expiação não teria existido. A expiação só existiu porque ele nasceu. Ele se fez homem entre nós. Ele viveu como nós. Ele sentiu a minha dor, a tua dor. É por isso que o texto diz que ele foi tentado em tudo, portanto sem pecado. É por isso que a carta aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote, que ele entende o teu sofrimento, ele entende a tua tentação, ele entende a tua dor, ele entende você como ser humano, ele sabe como é viver nessa terra, porque ele peregrinou aqui por 33 anos, ele passou por todas as experiências humanas, ele foi plenamente homem, ele viveu plenamente como um ser humano neste lugar, ele viveu entre nós, ele foi um como nós, e ele morre como nós. Por quê? Porque ele morreu pelo salário do pecado, não dele, mas meu e teu. Ele morre por causa do pecado. O pecado é tão interessante que a morte só existe por causa do pecado. Foi o pecado que trouxe a morte. Então por que ele morreu? Porque ele estava carregando o meu e o teu pecado. E o salário do pecado é a morte. Por isso que ele teve que morrer. E qual é a vantagem, qual é o brilho da expiação? É a ressurreição. Ou seja, a morte não foi capaz de detê-lo. Ele ressuscitou, deixando literalmente o processo da expiação completo. Então, o que é expiação, Fábio? É o processo de Deus reconciliando a humanidade com ele. E na ceia, é isso que nós celebramos. Nós celebramos esse processo. Nós celebramos que quem reconciliou nós com o divino foi o seu filho, a morte dele, o sacrifício dele. Por isso que a ceia tem 3 princípios: passado, presente e futuro. O que ele fez no passado me garante eu viver o presente.
e vai ter a certeza que eu vou ter um futuro glorioso, não porque eu sou bom, porque ele fez a reconciliação comigo e com o divino. Hoje nós somos reconciliados. Deus não nos vê mais como inimigo. Deus nos vê agora como filho amado, como reconciliados, como amigo, não como inimigo. Nós fomos amigos novamente de Deus. Por quem? Pela reconciliação que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Então a ceia é para celebrar a reconciliação do processo da expiação. Eu não vou falar aqui sobre os tipos de expiação. Expiação ilimitada, expiação limitada, que isso não vem ao caso. O importante é você entender o seguinte, que aquilo que Cristo fez na cruz te garante, te possibilita participar como em memória da ceia do Senhor. Ou seja, o que ele fez na cruz do Calvário é o que te dá vida e vida com abundância. Com o propósito de participarmos da ceia, de proclamar a segunda vinda de Cristo. Olha o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha o que Paulo acabou de dizer, que a ceia todas as vezes, todas, não é nenhuma ou de vez em quando, todas as vezes que nós participarmos dessa festa, eu preciso relembrar que ele vai voltar. Ou seja, eu preciso ter isso gravado na minha mente. Ou seja, ele garantiu que ele vai voltar. E essa festa é uma das festas que deixa claro, que vai deixar essa esperança viva no nosso coração, que ele vai voltar. Então, por que eu preciso celebrar a ceia? Para proclamar que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Por quê? Porque ele nos prometeu. E se ele nos prometeu, eu não preciso meramente viver de sinais. Eu não preciso meramente ouvir a Ivete Sangalo falando sobre que vai macetar o arrebatamento. Eu não preciso viver medindo ou calculando quantos terremotos tem no planeta Terra anualmente. Eu não preciso saber de furacão, eu não preciso saber de coisas para acreditar na sua volta. Ele disse que iria voltar. A festa da ceia do Senhor é uma lembrança, é uma ratificação de que ele vai voltar para arrebatar o seu povo que ele comprou lá na cruz do Calvário. É interessante que quando nós celebramos essa festa, com esse olhar escatológico, nós não nos aprisionamos no presente. Por quê? Porque olhar para a volta de Cristo nos liberta do presente. Porque eu entendo que eu não sou dessa terra. Quando nós estamos celebrando a ceia e nós relembramos que ele vai voltar para nos levar para um outro lugar, ou seja, essa festa nos liberta. Essa festa, literalmente, ela tira as algemas que nos prende a esse momento. E nós temos a consciência que não somos deste lugar, que estamos aqui de passagem, cumprindo um propósito, porque existe um lugar destinado a nós para a eternidade. Qual é o terceiro propósito de nós celebrarmos a ceia do Senhor? Comunhão. Olha que interessante, essa festa era uma festa de comunhão, porque Paulo vai dizer que as pessoas tinham que trazer coisas para essa festa. Porque nessa parte de comunhão, nós aprendemos três coisas. Por quê? Nós aprendemos a partilha, a igualdade e a solidariedade. Porque dessa festa, o rico levava mais do que o pobre. E quando ele chegava e colocava na mesa as comidas, por exemplo, o rico trouxe filé mignon, mas o pobre trouxe galinha, ele trouxe ovo, ele trouxe salsicha, ele levou coisas mais baratas, porque ele não tinha condição de levar algo de valor. E o rico levou muita comida. Ou seja, qual é a ideia de partilha? Ele coloca ali na mesa. E quando ele coloca na mesa, deixa de ser dele, passa a ser de todos. Por isso que essa festa me ensina a comunhão, porque aquilo que eu levo na ceia não é meu, é de todos, porque mesa não tem dono, a mesa não é da igreja, a mesa não é do pastor,
A mesa não é do pregador, a mesa é de Cristo. Quando eu deixo na mesa, eu entrego aquilo que eu levei para uma outra pessoa. Na festa da ceia tem a ideia de comunhão, porque comunhão fala de partilha, de igualdade, de solidariedade. É por isso que nessa festa um comia, outro não comia, porque eles estavam perdendo a ideia de comunhão, de partilha. Ou seja, ali estava tendo que arrogância, soberba, egoísmo. É somente para mim. Eu não me importo com você. Se a minha família está satisfeita, é o que basta. Eu trouxe, mas trouxe para mim. A ideia não, a ideia é comunhão, eu coloco na mesa. E a mesa não é minha, a mesa é do Senhor. Então a ideia aqui é de partilha, de igualdade, é de solidariedade. E aí eu parto para o tópico terceiro. O modo de celebrar a ceia do Senhor. Afinal de contas, quem que pode participar da ceia? Precisa ser batizado? Não precisa ser batizado? Como que funciona isso? Precisa ser crente, não crente? Olha o ponto 1. O que participa indignamente? O que é ser indigno, Fábio? Ou seja, hoje eu não participo da ceia porque eu estou indigno. E o que é ser indigno? Presta atenção. O nosso autor trouxe algo fenomenal. Eu realmente achei muito interessante a ideia do indigno que ele trouxe. Ou seja, partindo do pressuposto que eu, para participar da ceia, eu tenho que olhar para mim mesmo, fazer uma autoavaliação e depois eu tomar a ceia. Eu vou deixar aqui em cima uma pregação que eu fiz sobre a ceia alguns meses atrás. Então olha que interessante. Se nós fôssemos analisar nós mesmos, quem teria coragem de tomar ceia? Ninguém. Porque a partir do momento que você se acha digno, você está se achando que você é autossuficiente, bom, que você é o cara, que você é o perfeito, que você é o top, que você é o melhor crente, que você é o santo. A ideia não é essa. Uma avaliação honesta de todos nós, ninguém tomaríamos a ceia. O que Paulo quis dizer sobre de tomar a ceia indignamente? Ele estava se referindo como esta festa estava sendo tratada. Indigno aqui é como estava sendo conduzida a festa. Indigno não era você, era o ato de comer. Indignamente não era a pessoa, é o ato de comer. Como que você está comendo? É essa a ideia. O indigno aqui é a maneira de comer. E eles estavam aqui comendo de 3 formas erradas. E quais eram essas 3 formas erradas de participar ou de comer a ceia do Senhor? Primeira forma errada, desordenada. Ou seja, não esperava uns pelos outros. A segunda forma de comer errada, que Paulo usa a palavra ou o advérbio indigno aqui, é que comiam mais que os outros. É os indisciplinados. Aqueles que não tinham disciplina comiam mais do que os outros. E a terceira forma de comer indignamente era comer de forma irreverente. E o que é irreverente, Fábio? Se embriagavam. Então olha que interessante, nós temos aqui 3 formas de participar indignamente, ou seja, como eles estavam comendo? Desordenado, ou seja, não esperava uns pelos outros. Segunda forma, indisciplinado. O cara comia mais do que o outro, ou seja, ele colocava no prato dele, se sobrasse para o outro, sobrava. Se não sobrava, não sobrava. Era indisciplinado e tinha os irreverentes. Ele se embriagava. Por quê? Porque a ideia do indigno está na palavra comer e não na pessoa. Porque se nós fôssemos analisar nós mesmos, ninguém participaríamos da ceia do Senhor. É essa a ideia que Paulo está salientando aqui. Mas espera aí. Aí você está me dizendo o seguinte, que o indigno é o ato de comer, então eu não me importo? Espera, olha o ponto 2, uma celebração reverente. Ter a consciência que eu não sou digno, mas eu preciso participar, isso se chama graça. Quando eu recebo a graça, ou tenho a consciência da graça de Deus na minha vida, eu tenho a consciência que mesmo sendo indigno, eu tenho que viver de forma digna.
Viver de forma digna não me deixa digno de participar da ceia do Senhor, porque dignidade aqui não me qualifica em santidade absoluta. Eu estou indigno a minha condição de participar da ceia, mas isso não me dá o direito de viver uma vida sem responsabilidade, porque a graça não é de graça, a graça tem um preço, a graça tem uma lei, a graça tem um código. Então viver de forma irreverente, viver de forma indisciplinada, fazer aquilo que você quer conscientemente e participar da ceia do Senhor, você está participando conscientemente e que você está num ato de rebeldia. Ou seja, quando Paulo usa a palavra indigno, ele tem a consciência que ninguém é capaz de participar da ceia. Mas usar isso como pretexto para viver uma vida de pecado é uma afronta ao sacrifício de Cristo. Você está invalidando aquilo que ele fez na cruz. Você não está dando nenhum tipo de valor. Você não está dando valor a um processo chamado santificação, que é o ato de eu permanecer e lutar para viver à altura do meu chamado. Ele me fez santo, mas eu preciso viver agora santificado, lutando para viver uma vida digna, aproximada da palavra digna. Eu não vou viver uma vida perfeita, mas eu preciso viver uma vida de luta, uma vida amante do evangelho, uma vida que realmente reflita e se aproxima do Cristo. Porque se nós fôssemos olhar para nós mesmos, todo mundo estaríamos enrolado. O que nos faz participarmos da ceia é a graça. Mas volto a dizer, a graça não te dá legalidade para ter uma vida irresponsável. A graça te dá liberdade para você viver uma vida próximo de ser digno, não de dignidade de mérito próprio, mas digno de viver à altura daquilo que ele te pediu. Você está se esforçando, você está lutando. É por isso que a Bíblia diz que o reino é tomado à força. A salvação é diferente. A salvação foi dada de graça para nós. Salvação, ele já pagou um alto preço por nós. Ele nos deu como um presente. Agora eu vivo para manter a altura dessa salvação. Ponto terceiro, esta festa é uma festa de celebração festiva. Então olha que interessante. Se eu faço ela consciente, tendo consciência da minha vida, mas eu preciso ser alegre. Eu preciso deixar isso muito bem claro para todo mundo que está vendo nós participarmos dessa festa, que nós realmente não somos dignos, mas uma outra pessoa se fez digno por nós. E por causa dele, nós então estamos livres para adorar. Nós estamos livres para celebrar. E nós podemos sim bater no peito com humildade, com simplicidade e recitar Romanos capítulo 8. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, mas é um bando de comedor de feijão, é um bando de pecadores. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nada pode nos arrebatar e nos separar do amor de Cristo. A cruz já nos religou à eternidade e ele se tornou digno por nós. Agora nós estamos vivendo de fé em fé. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu estou matando todo dia um leão. Todo dia eu estou matando um leão para viver dignamente, conforme a palavra de Deus nos produz. Então, por isso que essa festa é uma festa de alegria, é uma festa de celebração, é uma festa porque uma outra pessoa me deu essa dignidade. E por causa da dignidade que me foi imputada, eu posso celebrar com alegria aquilo que ele fez lá na cruz do Calvário, até a sua volta. Guardando que o Jesus te abençoe, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.